Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa jornada de atualização ecocardiográfica com a segunda parte sobre doença arterial coronária. Ontem nós tivemos a aula do professor Jair Brindeiro, que deu uma noção geral da doença coronária, e hoje nós vamos abordar a ecocardiografia de estresse, a ecocardiografia de contraste, alguns detalhes aí com relação ao estresse, e a reserva de fluxo coronariano, também alguns pequenos detalhes sobre esse aspecto. Então, na verdade, a ideia de estressar o coração já começa na década de 30, quando em 1936 Masters usa o método com 2 degraus para induzir isquemia miocárdica. É o famoso método, o método das 2 degraus de Masters, two-step test, no qual era controlado com eletrocardiograma. Isso deu, então, origem ao chamado eletrocardiografia de estresse. Posteriormente, foi gradualmente substituído pela esteira ergométrica, primeiro pela bicicleta ergométrica e, mais recentemente, pela esteira ergométrica, com todos os protocolos que nós já conhecemos. Dessa maneira, quando a ecocardiografia 2D começa na década de 80, se inicia naturalmente a época do eco de estresse. Ou seja, a mesma ideia de estressar o coração e analisar as alterações eletrocardiográficas foram utilizadas para visualizar as alterações segmentares da contratilidade quando o coração é estressado. E primeiramente se usou o estresse físico, em esteira ou bicicleta, e posteriormente o estresse induzido por agentes tanto inotrópicos, como a dobutamina, como vasodilatadores, como dipridamol. A sua utilização na época, na década de 80, final de 80, começo dos 90, se difundiu rapidamente, devido à portabilidade do eco, que chegava na beira do leito do paciente, ao baixo custo do exame e a resultados bastante semelhantes aos resultados da cintilografia, conforme demonstrado por trabalhos da época. Esse método do estresse, da ecocardiografia do estresse, foi ficando assim um pouco mais esquecido nos últimos anos, mas recentemente, esse ano, para ser exato, em janeiro desse ano, de 2020, foi publicado um guideline atualizado. O último foi de 2006, se não me engano. Agora, em 2020, atualizado o guideline de eco de estresse, enfatizando sobre os diversos protocolos de físicos ou farmacológicos, a segurança do método, comparação com outras modalidades, a utilização do strain rate para essa avaliação, a utilização de contraste ecocardiográfico e também fala muito pouco sobre a perfusão miocárdica. Esse guideline aqui, então, é chefiado por Patrícia Penica. Quais seriam as indicações, então, da ecocardiografia do estresse? Basicamente, quando o teste ergométrico, esteira ou bicicleta, não for diagnóstico ou for inconclusivo. Por exemplo, o paciente tem incapacidade para atingir a frequência cardíaca-alvo, apresenta dor torácica sem alteração do eletrocardiograma, por exemplo, pode ser indicado o ecocardiograma de estresse. Algumas condições também que diminuem a confiabilidade do eletrocardiograma, como, por exemplo, o sexo feminino, muito frequente a gente realizar eco de estresse em pacientes do sexo feminino, principalmente com alterações do segmento ST na parede inferior. Hipertensão arterial sistêmica, alteração da repolarização em repouso ou após a hiperventilação, ou a necessidade de se manter alguma medicação que altera o segmento ST, como, por exemplo, digitálicos ou antiarrítmicos. Também pode ser utilizado para a estratificação de risco em várias circunstâncias. Por exemplo, pós-infarto do miocárdio, para estratificar o risco antes da alta hospitalar. Ou estratificar risco em pacientes com doença arterial coronária crônica. Ou ainda em pacientes com arteriopatia periférica que serão submetidos a alguma cirurgia vascular. E exclusivamente para o teste farmacológico, a avaliação da viabilidade miocárdica, onde se utiliza preferentemente a dobutamina, e quando existem contraindicações do teste ergométrico,
de esteira ou bicicleta, ou ainda o teste não factível, por exemplo, idade, alterações ortopédicas, claudicação intermitente, enfim, várias condições nas quais não podem ser realizados teste físico. Com relação às diferentes modalidades, cada uma apresenta suas características, tanto fisiológicas como da resposta hemodinâmica, etc. Vamos ver rapidamente, então, aqui 3 tipos de teste. O teste de exercício, o inotrópico cronotrópico, que é feito então com dobutamina normalmente, e com vasodilatadores, que normalmente é realizado com dipridamol. Então, do ponto de vista da fisiopatologia, o exercício sim é o melhor, porque ele preserva a integridade da resposta eletromecânica cardíaca. Então, seria o principal e o mais importante método de estresse físico. Mas tem aqueles inconvenientes quando ele não pode ser realizado. O teste com inotrópicos estimula os receptores beta-1 adrenérgicos e acontece então aumento da contratilidade miocárdica e da frequência cardíaca. A contratilidade miocárdica aumenta com baixa dose de dobutamina e a frequência cardíaca aumenta já com doses maiores de dobutamina. Muitas vezes deve ser complementado aqui o exame com atropina. E com vasodilatadores, ele aumenta o fluxo coronário, estimula os receptores da adenosina, ou seja, na verdade, o dipridamol ele se transforma em adenosina endógena. Ele altera pouco, nós vamos ver a frequência cardíaca, o volume sistólico, etc. Como que nós selecionamos o método entre esses 3 tipos? O estresse físico é preferível em pacientes que têm suspeita de doença coronária e podem fazer, obviamente, exercício. E o cicloergômetro, ou seja, a bicicleta ergométrica, é preferível quando se quer avaliar função diastólica, porque nós podemos fazer um controle mais constante desse paciente. Quando utilizamos a esteira, nós realizamos um controle antes e no pico do exercício. Já com o cicloergômetro, podemos fazer passo a passo essa análise. Para os testes com inotrópicos, com dobutamina, pacientes com suspeita de doença arterial coronária que não podem se exercitar, como nós vimos nas indicações. E ele é um método preferido para avaliar a viabilidade miocárdica. E quando se usam vasodilatadores, o dipridamol é preferido para avaliar perfusão miocárdica. Ou seja, ele vai alterar pouco a contratilidade miocárdica. Quais são as características, então, de cada um? O exercício aumenta a demanda de oxigênio, o inotrópico aumenta também a demanda de oxigênio e o vasodilatador aumenta o fluxo coronário. A resposta hemodinâmica é diferente nos 3 tipos. O exercício aumenta bastante a frequência cardíaca e o volume sistólico de ejeção e aumenta também a pressão arterial sistêmica. A contratilidade aumenta de forma moderada e o fluxo miocárdico também aumenta de forma moderada. O inotrópico aumenta bastante a frequência cardíaca, não muda o volume sistólico, o volume de ejeção, aumenta pouco a pressão arterial sistêmica e aumenta muito a contratilidade, de 4 a 5 vezes a contratilidade e aumentando pouco o fluxo miocárdico. E ainda, o método com vasodilatadores, com dipridamol, aumenta pouco a frequência cardíaca, não muda o volume sistólico de ejeção, pode diminuir a pressão arterial sistêmica, pode até provocar hipotensão, a contratilidade não muda e o fluxo miocárdico sim aumenta de 3 a 5 vezes. Quais seriam as contraindicações para cada método? Em todos eles, síndrome coronariana aguda e angina instável. Vocês vão ver que em todos eles aparece essa contraindicação. Para o teste de exercício, arritmias importantes, bloqueio AV total, ou importante hipertensão arterial com pressão arterial sistêmica superior a 180 milímetros de mercúrio. Para o método inotrópico, para a dobutamina, obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, cardiomiopatia obstrutiva, e importante hipertensão arterial também com pressão arterial sistêmica superior a 180 milímetros de mercúrio. E para vasodilatadores, para o dipridamol, broncoespasmo, importante porque o dipridamol provoca broncoespasmo, tanto é que nós vamos ver que sempre terminamos o exame com aminofilina,
hipotensão arterial, ele potencialmente pode abaixar mais ainda a pressão arterial, e arritmias e bloqueio AV total, e aqui é importante porque o dipridamol ele pode eventualmente provocar um bloqueio AV total se utilizado em dose muito alta. Nós sabemos que isso ocorre muito frequentemente quando se usa adenosina, que é um parente, ele tem o mesmo mecanismo de ação do dipridamol. Com relação aos protocolos utilizados, depende do tipo de teste. Para esteira ergométrica, podemos usar o protocolo Bruce ou algum outro protocolo para esteira. E as imagens são obtidas no repouso, no pico do esforço e na recuperação. Aqui nós temos o protocolo, nos estádios, em 7 estádios, então nós fazemos um eco basal. Quando o paciente atinge a frequência submáxima ou máxima no pico de esforço, e depois na recuperação. Para o ciclo ergométrico, podemos usar esse protocolo aqui de 10 estágios. Importante que as rotações da pedalada sejam mais ou menos constantes, por volta de 60 rotações por minuto. E as medidas vão ser realizadas, as imagens vão ser obtidas em repouso sempre, na fase aqui inicial de 25 a 50 watts de carga, aos 100 ou 120 batimentos por minuto, quando a frequência cardíaca aumenta, no pico do esforço e na recuperação. Então, nós vemos que todos, mais ou menos, os dois métodos, tanto a esteira ergométrica como a bicicleta ergométrica, duram mais ou menos o mesmo tempo, por volta de 20 minutos, aproximadamente, cada exercício. Já para a dobutamina, e aqui nós temos os protocolos para estresse farmacológico, para a dobutamina há vários protocolos propostos, pode ser com atropina precoce, ou às vezes sem atropina substituída por exercício isotônico, que é apertar uma bolinha com a mão, e se aumenta, se incrementa a dose de dobutamina em microgramas por quilo por minuto, em intervalos de 3 minutos. Se começa com 5 microgramas por quilo minuto, se aumenta, depois de 3 minutos se aumenta para 10, depois 20, 30, 40, e no protocolo clássico pode-se acrescentar atropina até 1 miligrama, 0,25 miligramas até 4 vezes, até 1 miligrama, e finalmente se pode fazer um beta-bloqueador como antídoto para abaixar a frequência cardíaca do paciente. Também a duração é muito semelhante ao estresse físico, por volta de 21 minutos. Outros protocolos usam a isotropina precoce, já aqui a partir dos 20 microgramas, tem vários protocolos. Para o dipridamol se usa um protocolo de infusão em bolos, na verdade se divide em um bolus dividido em duas partes, 0,56 miligramas por quilo em 4 minutos na primeira fase, espera 4 minutos e se injeta metade, 0,28 miligramas por quilo, durante 2 minutos. A partir de aí, 2 minutos depois, pode-se fazer atropina até 1 miligrama de atropina, 0,25 miligramas por minuto. E sempre se termina o teste com aminofilina. Esse aqui demora um pouco menos, por volta de 17 minutos, o protocolo completo. E muitas vezes não há nem necessidade de fazer atropina, porque o teste pode se positivizar apenas com a infusão do dipridamol. É um método bastante interessante. E é um método que, sim, se o paciente tiver um problema de asma ou de broncoespasmo, de doença obstrutiva pulmonar, não pode ser realizado, mas é um método bastante seguro para pacientes que não apresentam esse tipo de contraindicação. Uma coisa importante aqui é conhecer a vida média de cada medicamento. A dobutamina tem uma vida média de eliminação rápida, de 9 minutos. Se houver qualquer complicação, podemos esperar ou fazer o beta-bloqueador ou esperar um pouco que ele se elimine naturalmente. Já a atropina demora bastante, 120 minutos. E aqui podem acontecer alguns problemas quando se utiliza o beta-bloqueador para baixar a frequência cardíaca, porque a vida média, por exemplo, se utilizarmos esmolol, é de 9 minutos. Então ele vai baixar a frequência cardíaca, o paciente vai para a sala de repouso, passa o efeito do esmolol, mas continua o efeito residual da atropina e a frequência cardíaca aumenta muito na recuperação. Então temos que tomar cuidado, por isso que é preferível a utilização de metoprolol, Seloken, que tem uma vida média de 1 a 9 horas, muito maior que o esmolol, média de 3,5 horas, e então ele pode realmente contrarrestar o efeito da atropina.
O dipridamol ele demora 40 minutos também para se eliminar a metade da dose. Também devemos levar isso em consideração, mas como nós utilizamos aminofilina, que é o antídoto, nós não vamos ter grandes problemas. Normalmente se usa entre 120 e 240 miligramas de aminofilina no final do exame. Quais são os endpoints da ecocardiografia do estresse? Nós podemos dividir em 3 grandes grupos. Pontos de diagnóstico, que seria o paciente atingir mais ou igual a 80% da carga. E a carga se calcula da mesma forma que no teste ergométrico. É a idade 220 menos a idade. A frequência cardíaca se calcula 220 menos a idade. E a submáxima é 80% da frequência cardíaca máxima. Então, se o paciente atingiu a máxima ou a submáxima, pode se dar como um teste negativo. Por exemplo, se não teve alteração segmentar. Ou como um teste anormal, né? Uma isquemia, se ele teve alguma nova alteração regional ou piora de uma alteração existente. Aí seria um teste positivo. De diagnóstico, uma alteração eletrocardiográfica, supradesnivelamento do segmento ECT também faz diagnóstico de doença coronária, mesmo antigamente se considerava que devia haver alteração segmentar. Hoje se sabe que o eletrocardiograma alterado também faz diagnóstico de doença coronária. Ou um ecocardiograma positivo, claro, mesma coisa que nós vimos aqui, é muito importante e esse seria o propósito do ecocardiograma de estresse. Ou ainda a presença de severa dor torácica no paciente, mesmo sem alteração segmentar, pode-se suspeitar fortemente o diagnóstico de doença coronária. Existem alguns parâmetros que obrigam a interromper o teste. Por exemplo, sintomas intoleráveis. Tem pacientes que não suportam, principalmente os estresses farmacológicos. Ou cansaço muscular extremo, no caso de estresse físico, um aumento importante da pressão arterial sistêmica por cima de 220 a 120 de diastólica, é importante suspender o exame. Hipotensão sintomática, muitos pacientes fazem hipotensão por uma síndrome vagal, por exemplo, e aí tem que ser interrompido o teste. Ou a presença de arritmias, principalmente extrasístoles supraventriculares, presença de uma nova fibrilação atrial ou ectopias frequentes, obrigam a interrupção do teste. Ou ainda, mesmo em pacientes que não tinham alteração, obstrução dinâmica ou hipertrofia septal assimétrica ou cardiomiopatia hipertrófica, alguns pacientes, principalmente hipertensos, eles podem apresentar obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo e quando esse gradiente subaórtico supera os 100 milímetros de mercúrio, nós temos que interromper também o exame de eco de estresse. Para o teste normal, além dos sintomas, angina, síncope, fadiga com carga baixa, por exemplo, no caso de estresse físico, a isquemia ou alteração regional, nós temos as arritmias, que a gente chama inclusive de equivalentes isquêmicos, presença de disfunção diastólica, com uma relação E' maior que 15, também é um teste considerado anormal, aumento da pressão arterial pulmonar, hipertensão arterial pulmonar, ou ainda aparecimento de insuficiência mitral por disfunção do músculo papilar. Esses são os endpoints que a gente usa para a ecocardiografia de estresse em qualquer uma das modalidades. Do ponto de vista do protocolo de imagens, o mais frequente de ser utilizado são as 4 posições básicas. O paraesternal longitudinal, o eixo curto ao nível dos músculos papilares, 4 câmaras apical e 2 câmaras apical. Com esses 4 projeções ecocardiográficas, nós vamos ter análise de todos os segmentos miocárdicos. O software do equipamento, ele coloca todas essas imagens juntas e sincroniza as frequências cardíacas para que pareçam realmente que todas ocorrem ao mesmo tempo. Que nós sabemos, né, aqui nós temos basal, essas são 4 imagens basais antes de começar o ecoestresse, com uma frequência de 90, 89, 90, então ele equaliza essa frequência. Quando começa a aumentar a frequência cardíaca, nós temos que comparar essas imagens, e aí vem agora o protocolo de estudo, o protocolo de imagens, a utilização dessas 4 imagens, e o protocolo de análise, nós juntamos 4 imagens, basal, com baixa dose, por exemplo, se utilizamos
dobutamina o con baja carga se utilizamos cicloergômetro, no pico e na recuperação. Nós vemos aqui, por exemplo, juntamos os 4 eixos longitudinais e analisamos, e o software equaliza então as frequências cardíacas para que pareçam todas iguais. Aqui, na verdade, não estão iguais, que eu não tenho esse software no computador, mas o software do equipamento faz isso. Aqui nós temos a projeção de eixo curto, na fase basal, na baixa dose, no pico e na recuperação. Esse é um exame normal. Aqui temos 4 câmaras e aqui temos 2 câmaras. Então, essa é a forma de analisar o exame comparando uma imagem com a outra para ver se tem alterações segmentares da contratividade. Vamos ver um exemplo de um eco de estresse positivo. Eu selecionei aqui a posição basal de 2 câmaras de um paciente que realizou um exame, então, basal, sem alterações da contratividade segmentar. No 2 câmaras, nós vemos que todas as paredes contraem de forma por igual. Na baixa dose não alterou, houve um aumento da contratividade normal. Esse é um ecoestresse com dobutamina, ele aumenta o inotropismo na baixa dose. Mas quando chegamos no pico, nós vemos uma discinesia dessa parede inferior apical. Esse é um teste considerado positivo. Na recuperação, volta tudo como era na situação basal, ou seja, termina o estresse miocárdico e ele recupera a sua condição basal. Nesse paciente, nós realizamos simultaneamente um strain. Então, um strain basal desse paciente mostrou um strain longitudinal global normal de 21% e uma frequência cardíaca basal de 75 batimentos por minuto, nesse caso aqui. E no pico do estresse, quando ele apresentou essa alteração contrátil na região inferior apical, ele diminuiu todo o strain para menos 8%. A frequência cardíaca já estava a 142 batimentos por minuto e houve, então, digamos assim, um desarranjo da deformação de praticamente todas as paredes miocárdicas na hora que positivizou esse teste, nesse caso aqui, com dobutamina. Então, esse é um exemplo de teste positivo. Aqui nós temos um teste, eu não tenho as imagens em movimento, mas esse é um teste de um paciente que tinha dor precordial típica. Ele fez um eco de estresse, não deu alteração nenhuma na contratividade segmentar, mas na realização do strain, em um paciente de 47 anos, ele tinha um strain longitudinal limítrofe de 18%, considerado normal, mas quando analisamos aqui o strain desse paciente, no 4 câmaras, observamos uma diminuição do strain nessa parede inferior, inferoseptal basal. Quando analisamos nas 2 câmaras, havia uma diminuição também na região basal da parede inferior, aqui. E quando utilizamos o corte de eixo menor ao nível dos papilares, observamos uma diminuição na parede inferior e na parede inferolateral também nesse paciente. Aí esse paciente, mesmo com um eco de estresse negativo do ponto de vista de contratividade miocárdica, realizou um cateterismo cardíaco e apresentava uma lesão segmentar importante da artéria coronária direita, na região medial da artéria coronária direita, após a emergência do ramo marginal direito. Uma lesão segmentar muito severa que provavelmente não provocou uma alteração ainda da contratividade segmentar pelo ecoestresse, mas já que o strain ajudou nesse diagnóstico de localizar essas alterações. Isso pode ocorrer. O estresse tem alguns problemas com relação ao eco de estresse, o strain tem alguns problemas com relação ao eco de estresse, que são principalmente quando os pacientes ficam muito taquicárdicos, no qual o strain pode perder sensibilidade devido a que ele precisa ter um maior número de quadros para análise. Aqui nós temos outro exemplo de um paciente pós-infarto do miocárdio que foi fazer uma avaliação, um eco de estresse. Nós fizemos também um strain. É um paciente que tinha um strain longitudinal global baixo, já de 11,3%, um paciente de 59 anos que já tinha um infarto anterolateral e inferolateral, era renal crônico, hipertenso. Ele já apresentava um ventrículo um pouco dilatado, 61 milímetros, tanto diastólico como sistólico como diastólico.
Ele tinha uma fração de ejeção em repouso baixa de 23,6% e uma estresse longitudinal então de 11,29, 11,3%. Aqui nós temos um mapa polar desse paciente e no pico de estresse que observamos. No pico de estresse observamos que a parede lateral, aqui toda a parede lateral, apresentou não viabilidade, não havia evidências de viabilidade nessa parede lateral, né? Anterolateral, infralateral, era uma lesão circunflexa. E a fração de ejeção subiu de 24% para 29%, não mostrou evidências de viabilidade e o strain global, assim como no caso anterior, quando ele positivizou, ele caiu para 7,7%. Então, o strain, na presença de isquemia miocárdica induzida, aqui no caso por fármacos, ele pode se alterar e pode ajudar no diagnóstico de doença coronária. Agora, com essas limitações, a frequência cardíaca está elevada e tem que pensar que o strain ele pode perder sensibilidade devido exatamente a isso. Ele precisa de uma frequência cardíaca mais baixa para realizar um exame com maior eficácia, com maior acurácia. Aqui nós temos um exemplo bem interessante de um paciente de 65 anos. No 6º dia de pós-operatório de revascularização miocárdica, ele tinha feito um bypass mamário para descendente anterior e uma safena para a coronária direita. Então, no 6º dia, com repouso, eco de repouso, mostrou uma acinesia septal, total, ínfero-septal, basal, média, apical. E nós queríamos saber se essa hipocinesia era realmente uma hipocinesia ou se esse ventrículo estava hibernando. Então, foi feita dobutamina, aqui em dose baixa, 114 batimentos por minuto, a frequência já começou a aumentar, né, de 81 para 114. Nós vemos que já apresenta um leve movimento aqui, já na parede septal, que não existia no basal. E quando chegamos a uma dose maior de dobutamina, 30 microgramas por quilo minuto, com uma frequência bem mais elevada, de 134, nós observamos uma nítida melhora dessa parede septal, indicando que essa parede, então, revascularizada pela descendente anterior, pelo bypass mamário coronário, provavelmente estava hibernando. E quando foi estimulado pela dobutamina, ele voltou a contrair. Esse é um exemplo de viabilidade miocárdica, que é bastante interessante a utilização de dobutamina. Aqui nós temos outro exemplo de viabilidade, duas câmaras. Um paciente que no estudo basal ele tinha uma acinesia tanto de parede anterior como de parede inferior da região medial para a região apical. Na baixa dose não apresentou grandes alterações, mas no pico aqui com dobutamina, da dobutamina apresentou uma nítida melhora das duas paredes, tanto da parede inferior, medial e apical, quanto da parede anterior toda, praticamente toda. Na recuperação ele voltou ao estado inicial, ou seja, voltou à sua condição basal. Então, esse é um exemplo de viabilidade miocárdica, um paciente que, estimulado pela dobutamina, melhora a contratividade miocárdica. É esse tipo de paciente aquele que se beneficia pela revascularização miocárdica. Aqui nós temos o strain global desse paciente anterior, mostrando realmente esses dois territórios, de parede anterolateral e de parede inferoseptal. Mostrando de parede anterior e de parede inferior, né? Mostrando que o strain estava diminuído, global 11,7%, e havia uma relativa preservação do território aqui da região apical. Aqui nós temos um exemplo do que nós chamamos de imagem subótima. Esse é um paciente que ia realizar um eco de estresse basal. Nós tínhamos uma visualização muito deficiente desse ventrículo, dessa borda endocárdica, sem contraste, e quando realizamos contraste, houve uma melhora significativa da borda endocárdica, permitiu a análise dessas paredes, e se nós observamos também, permite ver aqui a perfusão miocárdica nessa região septal. Então, o contraste ecocardiográfico, ele pode ser utilizado, ele é muito útil para avaliar a borda endocárdica em pacientes com janela subótima, mas também pode ser utilizado em protocolos de perfusão miocárdica. Aqui nós temos outro exemplo de utilização de contraste, em um paciente que tinha uma discinesia apical, não ficava muito clara a imagem bidimensional. Aqui nós colocamos contraste na modalidade para analisar perfusão, tinha perfusão nessa parede, tinha um pouco de perfusão nessa parede, mas quando passamos para um modo de análise de borda endocárdica, são duas formas diferentes de analisar o contraste, nós vemos
Agora sim, a presença da borda endocárdica, uma grande dissidência apical e ainda a presença de um trombo apical que não tinha sido visualizado nas outras modalidades. Então, o contraste pode ajudar muito, inclusive, nessa detecção de trombos intracavitários. Outro exemplo de utilização de contraste é agora para analisar perfusão miocárdica. É um software especial, são feitos flash de alta potência ultrassonográfica para eliminar bolhas e se conta quantos batimentos demora aquela parede para se impregnar. Aqui nós temos uma parede inferoceptal totalmente impregnada no seu interior por contraste, indicando uma boa perfusão dessa parede. E assim, parede por parede, nós analisamos então a perfusão miocárdica e outra utilização do contraste ecocardiográfico. Outro exemplo, esse é um eco de estresse físico. O paciente apresentou dor durante o pico do estresse físico e no pós-exercício, ou seja, era um teste de esteira. O paciente deitou e, com contraste, notamos aqui uma discinesia apical que não existia aqui em repouso. Uma discinesia apical, um paciente que tinha uma obstrução importante do ramo descendente anterior. Então, a utilização de contraste ajuda muito nesse tipo de pacientes que apresentam uma janela ecocardiográfica um pouco mais difícil. Quando comparado com outros métodos, na realidade existem poucos trabalhos, apesar do grande tempo que o eco de estresse se utiliza, né, e os métodos de estressar o coração são utilizados, poucos estudos foram feitos com números de pacientes relativamente pequenos foram feitos para comparar os diversos métodos. Então, existe um estudo que eu achei o mais interessante, esse PROMISE, ou PROMISE, que é esse multicenter para avaliação de dor precordial, que foi publicado em 2015 no New England, que estudou 10.003 pacientes. Esse é um estudo de peso, com uma quantidade bastante grande de pacientes, todos com sintomas sugestivos de doença arterial coronária, e se propôs comparar a imagem anatômica, ou seja, obtida pela angiotomografia coronariana, com as imagens funcionais, que seriam o estresse com medicina nuclear, 67,3% dos pacientes realizaram esse teste, eletrodesforço, ou seja, teste ergométrico, 10,2% dos pacientes, e eco de estresse em 22,5% dos pacientes foi realizado para comparar com um grupo semelhante de quase 5.000 pacientes que realizaram a angiotomografia computadorizada. Quais foram os endpoints? Os primários foram morte e infarto agudo, angina instável. E os secundários foram a necessidade ou a realização de um cateterismo cardíaco que foi negativo para a doença arterial coronária. Foram observados pacientes numa média de 25 meses, variando de 18 até 42 meses. Teve um paciente que foi com 50 meses, mas em média de 18 a 42 meses, e os resultados foram os seguintes, foram bastante interessantes. Doença arterial obstrutiva coronária foi detectada em 53,3% de todos esses 10.003 pacientes. Ou seja, a metade, pouco mais da metade, tinham doença realmente coronária. Atingiram endpoint primário os pacientes que realizaram tomografia ou angiotomografia, 3,3% dos pacientes que realizaram angiotomografia atingiram algum desses endpoints, morte, infarto agudo ou angina. E nos pacientes que realizaram imagem funcional, ou seja, teste ergométrico, eco de estresse ou medicina nuclear, 3% atingiram o endpoint primário. Ou seja, não houve diferença significativa entre os dois grupos. Está aqui nesse gráfico mostrando que não mostrou diferença significativa na ocorrência de complicações nesses pacientes. Agora, o endpoint secundário, que seria uma angiografia com coronárias normais, foi para pacientes que realizaram tomografia, 3,4% deles tiveram coronárias normais. E pacientes que só realizaram teste funcional, estresse, ergométrico, medicina nuclear, 4,3% deles tinham coronárias normais, ou seja, eram falsos negativos. E aqui sim deu uma diferença significativa de 0,02 no P
Entre esses pacientes que realizaram a angiotomografia, foi mais efetiva, então, para detectar os verdadeiros negativos do que os métodos funcionais. Esses são os trabalhos, existem outros trabalhos antigos, comparando a ecocardiografia de estresse com a cintilografia, no qual se obtém resultados semelhantes. Vamos falar um pouquinho agora sobre fluxo de artérias coronárias, esse é um tema muito interessante. E nós, particularmente, fazemos isso desde 1996, quando detectamos pela primeira vez, ainda com um aparelho preto e branco, um fluxo num vaso que pulsava na região anterior do tórax, que era uma descendente anterior. Quando colocamos o Doppler, detectamos aqui um fluxo sistólico e, em seguida, um fluxo diastólico. Resultou ser um fluxo de artéria descendente anterior, num paciente que não tinha alteração da angiográfica, e esse trabalho foi apresentado pela primeira vez no Congresso da SOCESP em 1996. A partir daí, nós nos empolgamos e continuamos analisando o fluxo de coronárias. Então vejam que depois, né, quando vem melhorando a tecnologia intra-harmônica, o Doppler a cores, já permitiu um salto quantitativo e qualitativo nessa avaliação. Nós detectamos o fluxo da coronária na região mais distal e geralmente descendente anterior. Calibramos o equipamento com uma escala de cor baixa e com uma persistência elevada para que a coronária apareça e detectamos algum segmento do ramo descendente anterior, aqui como nós vemos no Doppler a cores, por via transtorácica, claro, e aqui nós temos, quando fazemos o nosso Doppler pulsátil, um componente sistólico pequeno e um grande componente diastólico. Essa é a característica funcional do fluxo coronariano. Como que deve ser realizado o exame para que seja diagnóstico? Se a gente fizer, aqui nós temos uma estenose coronária, nessa angiografia, num paciente com um bypass mamário coronário. Se nós realizarmos esse exame do fluxo coronariano antes da estenose da coronária, ou seja, o nosso alvo, provavelmente ele vai ser normal. Por quê? Porque ele vai refletir realmente a circulação dos vasos colaterais que ocorrem antes da estenose, ou seja, ele vai apresentar um componente sistólico normal e um componente diastólico normal. Quando nós realizamos esse estudo distal à estenose, depois da estenose, aí ele é mais adequado para o diagnóstico. Porque ele vai sofrer ainda pouca influência da aceleração convectiva do fluxo que ocorre na região da estenose e vai refletir também se houver estenose em série, se houver várias estenoses no mesmo vaso. E vejam que agora muda o padrão, o fluxo diastólico diminui. Nesses casos, e o aumento do componente sistólico sugere uma estenose severa de coronária, uma suboclusão coronariana. Isso nós temos observado em pacientes que foram comparados com o estudo hemodinâmico. E a dose de vasodilatador que nós utilizamos, que na verdade é o dipridamol, está aqui. Nós usamos 0,84 miligramas por quilo de dipridamol, ou seja, a dose total que se usa no eco de estresse com dipridamol, só que num bolus injetado em 4 minutos. Começamos o início do estudo imediatamente depois da injeção do dipridamol, porque ele tem efeito rápido, relativamente fugaz. Ele começa a agir entre 30 segundos após o final da injeção até, no máximo, 8 minutos depois. Então, nós geralmente realizamos aí entre 2 e 6 minutos a análise das coronárias. E sempre terminamos com aminofilina 240 miligramas para contrarrestar os efeitos, principalmente no sistema brônquico, no broncoespasmo que o dipridamol provoca. Pode provocar hipotensão também, é muito frequente. Nessa dose em bola aparece hipotensão. Tem que tomar cuidado em pacientes mais idosos. Qual seria a execuibilidade do método? Para ramo descendente anterior, que nós temos aqui, a nossa possibilidade de detectar o ramo é muito alta, de 70% a 100%. Porque é um vaso que fica muito próximo da parede anterior do tórax e com um transdutor de alta frequência e um aparelho bem calibrado, nós conseguimos, então, em quase todos os pacientes, obter o fluxo do ramo descendente anterior, que está aqui outra vez, com seu componente sistólico pequeno e seu componente diastólico maior. Já a coronária direita, um pouco menos. A coronária direita nós conseguimos entre 54% e 83% dos pacientes, geralmente no ramo descendente posterior, lá atrás, seria
no sulco interventricular posterior. Também ele tem um componente sistólico pequeno e um componente diastólico maior. Só que a coronada direita é um pouco mais balanceado que a esquerda. Geralmente os componentes sistólicos e diastólicos são mais parecidos para a coronada direita porque a resistência do lado direito é menor. Já a artéria circunflexa é mais difícil. Nós podemos obtê-la em 38 a 57% dos pacientes, na posição de 4 câmaras, apontando para a região da marginal esquerda ou da diagonais. Nós podemos detectar o fluxo da artéria circunflexa, mas é menos frequente. Então, o que se usa na prática é a descendente anterior, que é a mais fácil de ser localizada. E como é que funciona, então, a análise do fluxo coronário? Quando nós realizamos o Doppler de coronárias e utilizamos um vasodilatador para induzir a hiperemia dessa coronária, nós vamos ver que o fluxo da coronária ele aumenta. Ele aumenta mais do que 2 vezes, geralmente de 3 a 5 vezes, tanto o componente sistólico como o componente diastólico. E vejam que em condições basais, uma coronária normal, ela apresenta um componente diastólico normal, basal, em repouso, maior que 25 centímetros por segundo. Tem um estudo antigo dos japoneses que compararam essa velocidade com o fluxo TIMI, observado na angiografia. Então, eles chegaram à conclusão que velocidades diastólicas de coronária normal em repouso acima de 25 centímetros por segundo indicam fluxo TIMI 3. Esse fluxo coronariano ele vai refletir o estado da árvore coronariana e também da microcirculação. Ele não consegue diferenciar coronária de microcirculação. Agora vejam o que acontece se o paciente tem uma alteração. Numa coronária, uma alteração segmentar, nós temos aqui, o basal agora ele já vai apresentar uma diminuição do componente diastólico, abaixo de 25 centímetros por segundo, e quando damos o dipiridamol, não vai haver um aumento grande da velocidade de fluxo na hiperemia. Ele vai ser inferior, a reserva de fluxo coronário vai ser inferior a 2. Então, a reserva de fluxo coronário é medida pela velocidade na hiperemia, ou no pico, dividido pela velocidade basal. Essa é a reserva de fluxo coronário e normal acima de 2. Mais frequente acima de 3, entre 3 e 5. Com essa salvedade, então, se eu tiver uma alteração de microcirculação, por exemplo, um paciente diabético, um hipertrófico, ele pode também alterar a reserva de fluxo coronário, não necessariamente uma lesão obstrutiva de vaso epicárdico. Embora em pacientes que se suspeita, claro, e que tem clínica, nós podemos utilizar muito bem essa reserva de fluxo coronário para essa diferenciação. Vou mostrar 2 exemplos para terminar. Aqui um caso normal. Aqui nós temos um estudo basal de ramo descendente anterior, com uma velocidade diastólica basal de 26 centímetros por segundo, acima de 25, uma velocidade no pico, ou seja, 6 minutos após a infusão de dipiridamol, de 81,5 centímetros por segundo. Então, 81,5 dividido por 26 vai dar uma reserva de fluxo coronário normal de 3,3. Podemos utilizar também, eventualmente, a integral da velocidade diastólica. Aqui nós temos, então, a VTI basal nesse paciente foi de 7 centímetros e aqui a VTI a integral na hiperemia máxima, na vasodilatação máxima de 24,9 centímetros, resultando, então, numa reserva de fluxo coronário medida pela integral de 3,6, também normal. Esse é um paciente normal. Isso foi de um estudo bem antigo que nós realizamos em pacientes hipertróficos para verificação da microcirculação coronária. Aqui nós temos um paciente com lesão coronária, que apresentava uma velocidade diastólica basal abaixo de 25, 20,5 centímetros por segundo. A velocidade de pico subia para 29 centímetros por segundo, 4 minutos após o dipiridamol, e a reserva de fluxo estava inferior a 2, 1,41. E quando utilizamos a integral basal era de 19,2 centímetros,
No pico 21,5 se já aumentou muito pouco com uma reserva de fluxo pequena de 1,12. Esse é um paciente com lesão coronariana, no qual a reserva de fluxo coronário está diminuída. É absolutamente necessário que o registro da coronária seja feito após a estenose para nós obtermos esse tipo de resultado. Assim, nós podemos dizer, para finalizar, que as principais aplicações da reserva de fluxo coronário são a detecção, como nós vimos, de estenose significativa no ramo descendente anterior. Nós podemos utilizar como auxílio na análise de contratividade segmentar em casos especiais, como, por exemplo, pacientes com bloqueio do ramo direito, que les podem apresentar, deixar dúvidas com relação no eco de estresse, deixar dúvidas com relação à contratilidade, e se ele tiver uma reserva de fluxo coronariano normal, aquela alteração contrátil provavelmente seja devida ao próprio bloqueio e não uma alteração isquêmica. Estimativa do fluxo coronariano pós-infarto do miocárdio também pode ser realizado para ver como é que ficou o fluxo residual daquela coronária, se ele tivesse uma estenose, nos casos principalmente nos quais existe miocárdio viável. Avaliação de procedimentos de revascularização. Na verdade, nós utilizamos muito no começo em bypass mamário coronário, para avaliar como é que estava, se esse bypass estava pérvio ou não. Então, realizávamos a reserva de fluxo e análise do fluxo coronário, e se ele estivesse preservado e aquele fluxo coronário fosse com aquele componente normal, sistólico pequeno, diastólico maior, indicava a perviedade desse bypass mamário coronário. E ainda nós podemos utilizar em grupos de pacientes que têm alterações da microcirculação. Como já falei antes, pacientes diabéticos, por exemplo, que não têm alterações do vaso epicárdico, muitas vezes vasos tortuosos, finos, né? E tem alterações da microcirculação, e pacientes também, por exemplo, hipertróficos, que eles podem apresentar alterações da microcirculação. Nós já vimos na primeira semana que eu mostrei um caso que nós medíamos a circulação coronariana em pacientes com hipertrofia, cardiomiopatia hipertrófica, e muitas vezes avaliamos também essa resposta da microcirculação nesses pacientes. Dessa maneira, nós estamos concluindo aqui a nossa segunda aula na parte de fluxo de doença arterial coronária. E amanhã aguardo todos vocês ao vivo para a gente responder as perguntas. E se houver poucas perguntas, nós vamos fazer um bate-papo com o Dr. Dejair sobre alguns assuntos relevantes com relação, que possam ter deixado dúvida ainda com relação à doença arterial coronária. Então, meus amigos, se cuidem, por favor, cuidem suas famílias, e será até amanhã. Nos vemos amanhã, então, nas respostas às perguntas. Uma boa noite a todos.